E aí, galerinha, professor Daniel Oliveira, professor de Química, mais uma vez aqui com você. E hoje, no segundo momento de separação de misturas. Ei, volta lá no vídeo anterior sobre separação de misturas, dá uma estudada legal e vem comigo. Bom, continuando a parte de separação de misturas, hoje a gente vai ter, olha, levigação. A levigação é quando você tem, por exemplo, dois sólidos de densidades diferentes, um mais pesado que o outro, e você passa uma corrente de água, um método muito utilizado nos garimpos, tá certo? Então, a corrente de água, quando ela passa, ela vai separar o sólido que é mais leve. Esse processo a gente conhece como levigação. Ventilação. Mesma situação, você tem dois sólidos, um mais leve do que o outro. Mas qual a diferença entre levigação e a ventilação? É porque aqui você usa uma corrente de ar. Perfeito? Antigamente era muito comum, ou ainda é comum para algumas pessoas que criam passarinhos, eles terem na gaiola um reservatório que eles colocam aquele alpiste, e depois que você tem aquele pássaro se alimentando, para poder fazer a retirada da casca que fica ali, as pessoas têm o costume de soprar. Quando ela começa a soprar, o que acontece? A casca, que é mais leve, ela acaba sendo removida. Perfeito? Então, a gente tem a ventilação. Filtração comum, muito utilizado no nosso dia a dia. Acordou de manhã cedo, vai tomar um café. Vamos para o método tradicional. Pega a água, coloca a água para ferver, você joga o pó. Não vamos usar o café solúvel. Depois você joga o açúcar, fica uma preferência, a preferência sua nessa situação. Mas depois que você retira o café do fogo, você não deixa esfriar e toma. Não, você tem que coar o café. Esse termo coar que você utiliza no seu dia a dia é o filtrar o café. Porque quando eu faço uma filtração, o sólido que não está dissolvido, ele fica retido no filtro. Perfeito? Então, se tiver açúcar que não se dissolveu, ou a parte do pó que não se dissolveu, vão ficar retidos no filtro, tá? Essa é a filtração comum. Quando você tem sólidos que entopem os poros do filtro, geralmente quando você tem sólidos gelatinosos, você entope esses poros, e a filtração comum, ela não é uma filtração muito eficiente ali. Então, eu tenho que gerar ou criar um vácuo ali embaixo para poder forçar aquela passagem. Ou, às vezes, não que seja uma filtração a vácuo, mas às vezes você tem que forçar a passagem no teu dia a dia. Exemplo, vou fazer um suco de acerola. Quando pega aquela acerola, bota no liquidificador, começa a triturar o caroço, tudo. E depois que você coloca naquele crivo, quando você coloca, começa a sair com facilidade. Mas depois você precisa pegar uma colher e mexer, forçar. Por quê? Porque os furos, os poros estão entupidos, tá certo? De uma forma grosseira, é como se você estivesse forçando a passagem. E a filtração a vácuo, ela justamente vai forçar essa passagem, perfeito? Criando um vácuo. Se você tiver, por exemplo, água e talco, se tu tentar fazer uma filtração comum, meu filho não vai conseguir. Decantação. Prova de química da UEMA do ano passado, traz isso aqui para a gente, ó. Você tem água e óleo. São dois líquidos que não se misturam. Perfeito? Como o óleo é menos denso, ele fica em cima. Bacana? Então, o que vai acontecer? Você está separando dois líquidos que não se dissolvem um no outro. Perfeito? Então, você tem uma decantação. Bacana? Sedimentação. Alguns autores também chamam isso aqui de decantação. Perfeito? Você tem, por exemplo, aqui um sólido e um líquido. Aí esse sólido bem aqui, ele simplesmente vai começar a sedimentar, vai começar a descer. Às vezes você passa, por exemplo, em um riacho, e aí você começa a andar, e quando você começa a andar, você percebe que quando você vira e tenta olhar para o fundo, você não consegue mais, porque aquele sólido todo ficou em suspensão. Mas depois de um tempo, vai ter a sedimentação e o sólido desce. Evaporação, muito comum nas salinas. Ó, a gente armazena a água do mar, o calor intenso faz essa água evaporar, o sal fica e é recolhido. Perfeito? Então, outro processozinho bem aí é a evaporação. Destilação simples. Olha, se você tiver bem aqui um sólido e um líquido, água salgada, por exemplo, e você quer a água e o sal separados, porque assim, que fique bem claro para vocês que quando você usa a destilação,
você quer todos os componentes daquela mistura. Porque se por acaso você não quer os dois componentes, você pode usar a evaporação. E quando a gente fala em decantação, a gente tem toda essa estrutura bem aqui, ó. A água sobe, quando ela é aquecida, ela é mais leve, na forma de vapor. Quando esse vapor toca, aqui, gente, está frio, porque está entrando água de um lado e saindo. Está tendo um resfriamento aqui desse tubo lá dentro desse reservatório. Então, esse tubo bem aqui está muito frio. Quando o vapor passa por aqui e ele toca numa coisa fria, ele acaba condensando. O primeiro vídeo da gente foi a parte de estado físico, fenômenos físicos, fenômenos químicos. Lá a gente falou sobre a parte de condensação, tá? Então, vai ter a condensação do vapor e o vapor cai condensado aqui, na forma líquida já. Aqui são as vidrarias, algumas provas elas exigem que você tenha o conhecimento de vidraria, aí você tem condensador, remaia, aí você tem o balão de vidro, os rolha, termômetro, são as vidrarias que você utiliza no processo de destilação. Bom, gente, sobre a parte de separação de misturas, nós agora vamos trabalhar a parte de exercício e eu te vejo na próxima aula.